A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria do povo de Deus, onde você compra Bíblias, revistas, materiais evangélicos de todos os tipos, sabendo que a livraria da CPAD aqui em São Paulo, agora ela está ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belenzinho. E lá no térreo do novo templo da Assembleia de Deus tem também a livraria da associação, sob a responsabilidade do pastor Silas, onde você também compra materiais evangélicos. E lógico, temos a Provix Mercado Shops, a livraria online do pastor Fernando, que é o nosso parceiro e amigo aqui. E você comprando na Provix, a livraria online, você contribui diretamente com a manutenção deste programa, deste projeto de gravação de aulas da IBD. Portanto, é importante que você adquira seus materiais evangélicos, Bíblia, comentários, revistas, através da Provix. Aqui embaixo tem o número do celular, aqui em São Paulo, 11 989 15 6905, que você também pode enviar o seu Pix, a sua contribuição para a manutenção deste projeto. Faça um voto com Deus, seja um membro ofertante aqui desse trabalho. É custoso esse trabalho e a nossa equipe, eu, pastor Fernando e a equipe, estaremos orando, intercedendo a Deus pela sua causa, pela sua vida. Nós já fazemos isso, mas iremos intensificar. Não esqueça de mandar o seu comprovante nesse mesmo número de celular. Nesse número também, aqui em São Paulo, você pode fazer parte dos nossos grupos de transmissão, em que nós mandamos uma reflexão bíblica todo dia, acompanhado de uma oração, que dura em média 3 minutos, não mais do que isso. Uma reflexão bíblica, uma oração, e você já sai para o seu dia a dia já abençoado por Deus. E nesse mesmo número também, juntamente com o nosso e-mail, albruno@yahoo.com.br, você também pode ter aí na sua igreja o pastor Fernando ou a mim para algum evento, para alguma atividade que você estiver desenvolvendo na sua comunidade. Será uma honra para nós esse convite. Portanto, entre em contato conosco, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui, se inscreva no canal. Se perdeu alguma aula, tem uma playlist aqui embaixo, você pode assistir às aulas anteriores. Então é muito importante você estar bem atualizado. Então, estamos estudando a lição de jovens, primeiro trimestre de 2023, separados para Deus. Lembrando que o comentarista dessa lição é o pastor Natalino das Neves, pastor ali em Curitiba, no Paraná, e ele é doutor e pós-doutorado pela PUC de Curitiba. Vamos à lição número 11, 12 de março de 2023, Santidade Integral. Texto principal: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. O resumo da lição é: a santidade deve abranger o ser humano por completo, o espírito, a alma e o corpo. Os objetivos dessa lição: primeiro, mostrar que o ser humano é um ser integral. Segundo, compreender como se dá a santificação da parte imaterial do ser humano, ou seja, a alma e o espírito. Terceiro, saber como se dá a santificação da parte material do ser humano, que é o corpo. Vamos ao texto bíblico.
primeiro Gênesis 2 e 7, depois 1 Tessalonicenses 5, de 21 a 23, e depois Gálatas 5, de 24 ao 26. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Na introdução, nós vemos que o texto de 1 Tessalonicenses apresenta o ser humano integral, espírito, alma e corpo. Na lição deste domingo, então, nós veremos que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano em toda a sua totalidade. Para isso, será analisado o impacto da santidade nessas três áreas, começando pelo espírito, o espírito do homem. Primeiro tópico, o ser humano é integral, espírito, alma e corpo. O conceito de ser humano integral, o que significa isso? Vejamos. Para entender o conceito do ser humano integral e a influência deste na construção teológica do primeiro século, lá na época da igreja primitiva, se faz necessário conhecer um pouco da visão da cultura helênica para contrastá-la com a visão judaica. Então, nós temos que saber, porque era a predominância do mundo grego naquela época, a cultura grega era o que predominava até mesmo sobre a cultura romana, que não tinha quase nenhuma, mas tinha alguma coisa. Então, os gregos, por exemplo, acreditavam em uma antropologia especialmente platônica, que era dicotomista. O ser humano dividido em duas partes, corpo e alma. Essa era a visão grega. Nessa visão, então, a alma era supervalorizada, sendo considerada parte do bem. Então, para os gregos, só tinha corpo e a alma era extremamente supervalorizada. Já o corpo era tido como a parte do mal, consequentemente desvalorizado e considerado o cárcere da alma. Então, a alma era como considerada pelos gregos santa, e o corpo era considerado profano, era a parte má. E essa era a visão grega da época. Entretanto, a concepção judaica, agora vamos contrapor a visão judaica, considerava o ser humano em sua totalidade. Na Bíblia, a criação do homem é de forma integral, conforme nós fizemos a leitura do texto. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No Novo Testamento, por influência paulina, prevaleceu o ponto de vista judaico. É esse que nós estamos estudando. O apóstolo Paulo, apesar de ser um conhecedor da cultura grega, assegurou aos crentes de Tessalônica que Deus vê o ser humano como um todo. Ele vê o ser humano em tridimensão, corpo, alma e espírito, ou vice-versa. O corpo, a parte material do ser humano. A dicotomia dos gnósticos, por influência do pensamento grego, então nós já vimos no primeiro subtópico, defendia que a matéria era má e distinta do espírito,
considerado a parte boa, conforme nós acabamos de falar. A doutrina gnóstica, com base neste pensamento dualista ou dicotomista, provocava dois tipos de comportamentos errôneos. Então, eles enveredavam por duas linhas de comportamento equivocado. O primeiro levava as pessoas a fazerem o que bem entendessem com o corpo. Por quê? Uma vez que a crença era de que o corpo não afetava o espírito, era a visão deles. O segundo comportamento era o inverso. Já que o corpo era matéria má, melhor não fazer nada com ele para mortificá-lo. Tá? Porque ele já era mau, então deixa para lá. Portanto, eram dois extremos, onde o primeiro comportamento pecava pelo excesso e o segundo pela falta. Então, nenhum dos dois aqui está correto. Tá? O Novo Testamento demonstra que tanto os judeus como os judeus cristãos e os cristãos gentios defendiam a preservação do corpo em santidade, evitando os pecados contra ele. Então, você não podia, naquela época, já tinha essa compreensão de que o corpo não era para ser usado ao seu bel prazer. Tá? Tinha que evitar os pecados contra o corpo. Paulo fala bastante sobre isso lá em Coríntios. O corpo humano é o lugar de habitação do Espírito. Tá? A presença de Deus está no nosso corpo. Tá? E o nosso espírito, né? O corpo sem o espírito e a alma, ele é morto, já dizia Tiago em 2,26. Tá? Então é importante, e o corpo ele tem a sua importância de integralidade do ser humano. Número 3, a alma e espírito, a parte espiritual do ser humano ou a parte imaterial. Tanto no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento como no Novo, temos textos que distinguem bem a parte imaterial do ser humano, alma e espírito. São as duas partes. Dentre outros textos do Antigo Testamento, o profeta Isaías faz uma afirmação que destaca a alma e o espírito. São duas coisas diferentes. Isaías 26:9. Vamos dar uma olhada? Eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal. Na minha opinião, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Se você não tem a sua ainda, está na hora de você comprar e eu comprar uma nova também, que a minha já passou do prazo de validade. Aproveitar que a CPAD lançou agora uma Bíblia atualizada, da Bíblia de Estudo Pentecostal. Então vamos providenciar. Isaías 26, versículo de número 9. Isso já lá há muito tempo atrás, Com a minha alma te desejei de noite. Falando. E com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então aqui ele distinguindo alma do espírito. São duas coisas diferentes. Depois ele diz, dentre outros textos do Novo Testamento, pode ser destacada a adoração de Maria, bem como o versículo de Hebreus. Vamos ver Lucas 1:46. Na oração de Maria, olha o que ela diz. Lucas, capítulo 1, do 46. Olha o cântico de Maria. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela distinguindo aqui, espírito e alma. Agora vamos ver Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma
e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então veja, espírito e alma. Tá? Fica muito claro aqui no Novo Testamento, no Antigo Testamento, tá? O que nós defendemos de tricotomia. O ser humano é composto de espírito, alma e corpo, diferente do que alguns pensam, né? Que acha que é só alma e corpo. O espírito humano foi gerado a partir do Criador, Gênesis 2:7. Nele o ser humano tem consciência de Deus e das coisas espirituais e tem conexão com a realidade divina e espiritual. Paulo fala sobre isso em 1 aos Coríntios 6:17. Se você puder virar as páginas da Bíblia aí. Estou na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, 1 aos Coríntios 6:17. Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Tá? Então está falando aqui do Espírito humano, junto com o Espírito de Deus. Tá? Então é através do Espírito Santo que nós temos acesso às coisas espirituais. Através do nosso espírito nós chegamos até Deus. Enquanto a alma é a sede da personalidade, lugar dos sentimentos, pensamentos e decisões. Então tudo que envolve pensamentos, sentimentos, personalidade, isso está na alma. Tanto o espírito quanto a alma são eternos. O espírito e a alma são eternos e se mantêm unidos após a morte. Tá? Então a alma e o espírito, eles nunca morrem. Tanto se forem para o céu quanto se forem para o inferno, eles serão e são eternos. O cristão deve cuidar das partes do ser como um todo. Então nós cristãos temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, porque nós somos tridimensional. Tá? Número 2, a santidade do espírito e da alma. Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral. Cristo morreu na cruz para resgatar o ser humano em sua totalidade. O pensamento dualista grego, aquele lá que valoriza o corpo e a alma apenas, levava as pessoas a não acreditarem na ressurreição do corpo. Então os gregos, eles não criam em ressurreição do corpo. Por isso os crentes de Corinto tinham dúvidas em relação à ressurreição pregada por Paulo. Então o apóstolo assevera: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15:19. Ele afirma a fé na ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15:20-28. Cristo ressuscitou em corpo, alma e espírito, tanto que as pessoas o reconheceram depois da sua ressurreição, como por exemplo Tomé, que queria ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e a ferida profunda do seu lado. João capítulo 20. Então, o corpo de Jesus foi ressuscitado. Quando ele apareceu no capítulo 22, 24 de Lucas, ele apareceu lá e ele mostra os pés furados e as mãos furadas e mandou que eles tocassem para ver que era realmente o corpo dele. Tá? Então, a santificação do corpo. A santificação do espírito. A santificação do espírito ocorre no momento da justificação e regeneração. Então, quando a pessoa se arrepende e aceita Cristo como Salvador, ele é justificado e ele é regenerado. O espírito sofre esse processo que não é visível, obviamente, e se mantém contínua e progressiva de acordo com as experiências, essencialmente do Cristo, do crente com Deus. Então, o relacionamento
do cristão com Deus é que vai mostrar essa contínua e progressiva santificação, esse processo que ele vai viver. Trata-se de uma mudança diante de Deus, de morto espiritualmente para vivo, pois o Espírito Santo vem habitar no crente. Isso está de acordo com Efésios 2:1. E nós podemos dar uma lida. Vira a sua página um pouquinho para frente. Logo depois de Gálatas, você tem Efésios, o capítulo 2, o versículo 1. Estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal. E diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, Jesus, ele nos ressuscitou, né, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e nos deu o Espírito Santo. Então, por meio da santificação do Espírito, do meu Espírito, do seu Espírito, essa nova criatura mantém comunhão com Deus, tornando-se coparticipante da natureza divina e não vive mais na prática do pecado, que é o que nós já lemos na leitura, né, de 1 João 3:9, né? Lemos na aula anterior. Então vamos dar uma lida aqui, 1 João 3:9, depois de Hebreus vem Tiago, depois vem Pedro, e aí vem 1 de João. 1 de João 3:9, olha o que diz o texto. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, o crente em Cristo Jesus, quando tem o seu espírito transformado, ele não vive mais na prática do pecado. Quando o crente se afasta de Deus, ele morre espiritualmente, porque o seu espírito se afasta do Espírito Santo de Deus. Então, o espírito do homem, quando peca, ele se afasta do Espírito Santo de Deus. Adão e Eva receberam a recomendação para não tocar no fruto da árvore da vida, pois se desobedecessem, eles morreriam. Está lá em Gênesis 2:17. Todavia, quando eles tomaram o fruto, não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Isso aqui, lógico, depois fisicamente, com o passar dos anos, eles morreram. Eles provaram a morte, mas a morte imediata foi a morte espiritual. Número 3, estamos caminhando aí para o final. A santificação da alma. Então, nós vimos a santificação do corpo, vimos a santificação do espírito, agora a santificação da alma. A santificação da alma também está diretamente ligada à palavra de Deus. Vamos ver em Tiago 1, é só voltar um pouquinho aí a Bíblia, as páginas da Bíblia, passa por Pedro, e aí você já cai na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, e o versículo 21. Olha o que diz o texto. Tiago 1, 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, a alma, ela é alimentada pela palavra. Quando o crente ouve e cumpre a palavra de Deus, seu espírito e alma são fortalecidos. É isso que ele está dizendo. Na justificação e santificação iniciais, o pecado é perdoado e removido. Todavia, a velha natureza continua presente. Ela está aí dentro de você, ela está aqui dentro de mim. Essa velha natureza continua presente em luta constante para sobrepor sobre o intelecto, emoções e vontade, que são vivenciados por meio da alma. Então veja que há uma tentativa dessa velha natureza se sobrepor através do nosso intelecto, através das nossas emoções e através da nossa vontade.
À medida que vamos tendo mais comunhão com Deus, Ele vai limpando o nosso interior e curando nossas emoções. Então veja aqui a santificação da nossa alma através da palavra de Deus, através da nossa comunhão com Deus, através da palavra, através do Espírito Santo, nós vamos então sendo purificados, a nossa alma vai sendo santificada. Agora o número 3, santidade do corpo, dominando a concupiscência da carne. Concupiscência, no sentido etimológico, no sentido original, tem sua origem do latim concupiscens e significa o que tem um forte desejo. A concupiscência da carne é a falta de domínio sobre os prazeres carnais. Vejamos Romanos 7,18. Eu vou ler na Bíblia Nova Almeida Atualizada, essa Bíblia linda, maravilhosa, que você pode comprar na Provix com o pastor Fernando. Assim que terminar essa aula, você já entra lá na loja online do pastor Fernando e já adquire a sua Nova Almeida Atualizada. É a Bíblia lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Romanos 7,18. Olha o que ele diz. Porque eu sei que em mim, a velha natureza, isto é, a minha carne, a velha natureza, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Então, a força do ser humano para combater a velha natureza, ela é difícil. Se não for com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, ninguém consegue dominar os prazeres carnais que estão dentro de nós. João, então, adverte o cristão a vigiar e buscar o controle e não se deixar dominar pela natureza humana caída e pecaminosa, que é o velho homem que está dentro de nós. Algumas pessoas atribuem suas imoralidades à ação de Satanás, mas o apóstolo Tiago deixa bem claro que as pessoas cometem pecados motivados pela própria concupiscência. Vamos lá para Tiago, capítulo 1, versículo 14. Logo depois de Hebreus você tem Tiago. Então abra aí a sua Bíblia. Antes de Pedro, você tem a carta de Tiago. Minha Bíblia é nova. Tiago 1,14. Olha qual é a motivação para o pecado. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, não é o diabo que faz a gente pecar, né? É a nossa própria cobiça, é a nossa própria natureza carnal, esse velho homem que está dentro de nós. Número 2, dominando a concupiscência dos olhos. Então, primeiro a concupiscência da carne, agora a concupiscência dos olhos. Os olhos são considerados as janelas da alma. Se controlados e conduzidos pelos interesses egoístas, podem levar o ser humano a uma cobiça desenfreada, cometendo toda sorte de torpeza. Então tem que haver controle dos olhos. Tomemos como exemplo Davi. Ele estava no terraço quando avistou uma mulher se banhando. Aquele olhar fez com que ele cometesse um adultério e depois um homicídio. Está lá no capítulo 11 de 2 Samuel. Então, por conta de olhar uma mulher tomando banho, isso levou ao adultério, levou ao assassinato, levou a um monte de tragédia. Então, devemos dominar a concupiscência dos olhos. Número 3, dominando a soberba da vida. Ele fez um resumo aqui, né? A soberba da vida é a ostentação pretensiosa, riqueza, poder, inteligência, status, carros. Tudo isso aí tem a ver com a soberba da vida. Algumas pessoas querem a todo custo fama, dinheiro
e prestígio. Aqueles que não têm o temor de Deus buscam erradamente a ostentação a qualquer preço e acabam renunciando à prática da honestidade e dos valores divinos. É o famoso vender a alma para o diabo. A pessoa ela quer ter poder, ela quer ter dinheiro, ela quer ser famosa a todo custo e ela não mede nenhum esforço e nenhum escrúpulo para alcançar esses objetivos. Tudo isso daí é muito bom se você for no caminho certo, for na direção de Deus, trabalhando honestamente, não pisando em ninguém, sem problema. A questão aqui é a soberba da vida, é o exagero em busca desses elementos aqui. Assim, meu irmão, minha irmã, você que chegou até o final, você pode escrever aí, né, que eu vou, com a graça de Deus, me dominar. Eu vou me dominar. Escreve isso aí. Fala isso aí para eu saber que você está vivo e atuante no reino de Deus. Isso é muito importante. Fala assim, eu vou me dominar com a graça de Deus. Porque isso daqui, a gente falando assim, parece fácil. Mas sem a ajuda do Espírito Santo, sem a graça do nosso Deus, ninguém consegue. Esquece. Sozinho, ninguém consegue. Nós precisamos do Espírito Santo. Assim nós terminamos essa lição número 11 sobre a santidade integral do corpo, da alma e do espírito. É do dia 12 de março de 2023. Um abraço apertado para você. Que prazer ter você aqui até o final. Não esqueça, dê o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser.